Oi, Esse lado britânico dos mineiros é impressionante. Morro de inveja. 8 horas da noite, dia 8 de maio, pontualmente, britanicamente mineiro, começamos a aula 4, penúltima aula do nosso Problemáticas do Falso Self. Vamos adotar o mesmo esquema, né, de eu falar aqui 1 hora, 40 minutos, 1 hora, e aí a gente abre para a gente conversar. A gente foi um pouco de trás para frente, né? Eu já quis apresentar um pouco o falso self no Winnicott para vocês. A gente leu, né, um textos 5 o'clock pão de queijo, um pouco os textos do Winnicott, que são da década de 60, né? Nos 3 primeiros encontros, né, a gente viu bastante o Winnicott. Aí agora eu vou fazer um percurso anacrônico, né, assim, fui de frente para trás, né, para a gente ler os precursores do que eu acho que é o falso self. Então a gente já viu em Winnicott, então vou voltar agora para o precursor. Eu acho que o grande precursor é o Bebê Erudito do Sandor Ferenczi, tá? A gente vai ver isso aqui nessas novas traduções que eu vou usar, nessa especificamente do Confusão de Linguagens, né? Já citei algumas vezes. Eu escrevo um texto introdutório para esse livro, né, e para esse texto, nessa ediçãozinha da Artes e Ecos, e o Bebê Erudito, cuja leitura eu recomendo, está nesses Sonhos, Melodias e Sintomas, também dessa editora, tá? Então, são traduções novas, assim, bem comentadas, com vários comentaristas, assim, achei super legal o projeto do Lucas, recomendo essa ediçãozinha. O Bebê Erudito, para quem nunca leu, quero apresentar bem, assim, essa ideia. Aparece primeiro num textinho do Ferenczi em 23. O texto faz a menção a um sonho típico relatado por alguns pacientes, que é um sonho do bebê erudito. A história ela vai se repetir com algumas variações, que é um bebê, uma criança muito pequena, aparece no sonho e são capazes de coisas assim que os adultos fazem. Eles falam, eles bebem, eles fumam, são, né, já bem maduros e tal. A interpretação do Ferenczi nesse texto de 23 traz duas interpretações, na verdade, duas interpretações básicas que vão ser muito diferentes daquela interpretação clássica que a gente conhece no texto de 32. Então, queria destacar bem essa diferença. No texto de 23, nesse primeiro textinho, é uma página só, tá, gente? Esse é um texto bem pequenininho. O Bebê Erudito vai ser lido, primeiro, como uma crítica irônica dos pacientes à psicanálise. Então, a psicanálise acha que a criança sabe muito, né? Aqui a criança aqui que sabe muito. Olha o bebezinho falando, tá? Esses psicanalistas são tudo doido, né? Acha que essa coisa que acontece com o bebê é importante. Olha aí o bebê do psicanalista, é o bebê que está falando e tal. A segunda interpretação é a ideia de que a posteriori, né, assim, de que o desejo da criança de fato existia, né? Existia esse desejo de ser um adulto, de ser maduro e tal. O que o Ferenczi vai, inclusive, usar uma piadinha que o Freud gostava, uma piadinha meio machista, de lembrar que quando a gente passa na frente da ama de leite, né, o a posteriori se eu soubesse como era bom mamar naquela época, eu aproveitaria bem. Então, assim, o desejo da criança ser adulto e ter o poder dos adultos é um desejo que, de fato, aparece nas crianças e que, às vezes, volta nesse tipo de sonho. Então, duas interpretações clássicas do Ferenczi para pensar no desejo infantil de ser sábio, de ser adulto, né? A posteriori, né, de fazer melhor uso da situação de bebê, né? Muito bem. Na segunda leitura, é muito impactante comparar essa segunda leitura, porque no Confusão de Linguagens e no Análise de Crianças com Adultos, textos já da década de 30, né, muito próximo da morte do Ferenczi, o bebê erudito ele é claramente associado à parte clivada da personalidade, que sabe tudo, mas nada sente. Então, a primeira associação forte que eu quero fazer com o falso self é isso.
né, a clivagem. Tem uma parte que sabe tudo, mas nada sente, resultado da autoclivagem narcísica. É nesse sentido que preferimos, aliás, a tradução do Gelehrten Säugling como bebê erudito e não bebê sábio, né? E aí eu gosto muito da sugestão que o Lucas está dando para essa tradução, né? Para enfatizar o saber precoce, meio falso, meio defensivo, no sentido de uma racionalização mesmo. Então, um bebê erudito, né? No sentido de uma erudição vazia, uma erudição falsa, né? Meio defensiva mesmo, no sentido quase contrário, né? À sabedoria, né? Oriunda da experiência, do crescimento, do desenvolvimento, né? Não é uma sabedoria, né? E aí diz o Ferenczi nesse texto, análise de criança com adultos. Tudo se passa verdadeiramente como se, sob a pressão de um perigo iminente, um fragmento de nós mesmos se cindisse sob a forma de instância autoperceptiva que quer acudir em ajuda, e isso talvez desde os primeiros anos da infância. Pois todos nós sabemos que as crianças que muito sofreram, moral e fisicamente, adquirem os traços fisionômicos da idade e da sabedoria. Então, citação, né, muito importante do Ferenczi, de pensar na clivagem, aqui, né, já também orientado um pouco por aquilo que ele estava vivendo com a Elizabeth Severna, né, a ideia de um fragmento de si mesmo que se destaca, né, de si e vai cuidar dessa outra parte que está sendo hiperagredida, hiperviolentada, tá? Então, essa parte que se destaca, esse fragmento que se destaca, aliás, queria que vocês grifassem esse termo, a ideia de fragmento, né? Isso é muito importante para a gente pensar a problemática do falso self, né? A lógica do fragmento e do múltiplo, a ideia de que esse fragmento, amadurecido muito precocemente, vai cuidar desse bebezinho que foi muito, muito agredido, né? A Elizabeth Severno vai chamar isso de função órfica, tá? Se der tempo, a gente volta a isso mais adiante, tá? O adultinho, a criança obediente, né, e que não gera transtorno algum, é o que o Ferenczi está chamando de bebê erudito. Essa criança, vai nos lembrar o analista húngaro, pode vir a ser um exímio cuidador do outro. Ele se identifica com uma mãe carinhosa, cuidadosa, que talvez não teve e que deseja ter. Se essa saída projetiva não estiver disponível, o paciente vai se fixar na autoobservação e na hipocondria. Tá? A citação aqui do Confusão de Linguagens. No Confusão de Linguagens, o bebê erudito aparece como resultado do medo de adultos sem pudor, de certo modo loucos, fazendo com que o bebê se torne um tipo de psiquiatra. A articulação com a identificação com o agressor é completa, para quem estiver acompanhando, né, o curso da identificação com o agressor, isso aqui fica muito óbvio, né? Para se proteger dos perigos que representam adultos sem autocontrole, ele deve, primeiramente, saber identificar-se completamente com eles, tá? Então, são temas muito, muito próximos, queria também enfatizar isso, né? O falso self e a identificação com o agressor são temas correlatos, né? E a gente viu isso no Winnicott nas primeiras aulas também, né? O falso self como resposta à deprivação, como resposta a alguma coisa da ordem da agressão, do traumático, que precisou de um amadurecimento falso, né? É uma metáfora onírica que aparece, que eu acho muito importante, né, pensar, né, no bebê erudito como metáfora onírica, né, aqui, porque o Ferenczi vai trazer outras metáforas que a gente vai ver. Então, os neuróticos, né, de maneira geral, são essas crianças eruditas, que tiveram que amadurecer muito rápido, que são falsos em alguma medida, né, porque estão identificados muito fortemente com adultos e não são o que são. Vejam como que essa interpretação, né, do sonho típico mudou, né, de 23 para 33. O desejo infantil de saber, o desejo de ser adulto, claro, ele vai estar presente nas crianças, né? No entanto, quando a criança se identifica com o adulto, se confunde com ele deixa de ser criança e se é assim, é porque houve fragmentação, clivagem, identificação angustiada com o adulto. A Teresa Pinheiro, ela vai lembrar que essa sabedoria, essa erudição, deve ser racional, né? Ela se apropria das qualidades das palavras que foram desmentidas. Ou seja, ela é racional, mais uma vez aqui, quero grifar, racional no sentido falso, erudito,
né, da racionalização mesmo, tá? Não da sabedoria que a gente vai, né, compreendendo, né, o que é a vida, né, afetivamente, no nosso tempo. O bebê erudito, então, ele deve ser compreendido como efeito do amadurecimento precoce ou da progressão traumática. Se o bebê erudito é uma metáfora onírica trazida pelos pacientes, o Ferenc se vale da metáfora botânica do fruto bichado ou ferido, né, pelo bico de um pássaro, o fruto amadurecido rápido demais, que vai se manifestar as suas capacidades virtualmente pré-formadas. Aí aqui, gente, assim, é só um parêntesezinho laplanchiano que eu gosto de fazer. Depende agora do leitor, se vocês querem enfatizar mais esse lado essencialista que está presente no Ferenc, tá? Biologicista, ou ficar com a via aberta por ele, claramente aberta por ele, da identificação com o adulto, da origem erótica, sexual, né, do falso self e desse amadurecimento precoce, tá? Eu, particularmente, como vocês sabem, eu estou com Laplanche, portanto, não acredito em nenhum tipo de capacidade virtualmente pré-formada, né? Ou seja, nenhum tipo de capacidade inata, biológica, ligado à nossa capacidade moral ou subjetiva, tá? Isso não está virtualmente pré-formado, tá? Como que a gente ama ou, né, se coloca politicamente ou, né, se organiza do ponto de vista moral, tá? Isso não tem nada que mostre isso, né, que existam subjetividade, tipos de subjetividade inatas no bebê, tá? Tudo isso é decorrente, né, do encontro histórico, né, com o adulto, tá? Então, a metáfora aqui do fruto bichado é uma metáfora muito importante, né, uma metáfora botânica importante, mas peço cuidado com ela nesse sentido de um sentido muito biologicista que ela pode trazer, tá? A gente tem que lembrar que esse amadurecimento é fruto das identificações, portanto, do encontro histórico e erótico do bebê com o adulto, tá? Na nota de 26 de julho de 32, o Ferenc, no seu diário clínico, lembra de um tal caso G, né? A menina, ela via a relação sexual com os pais, né, dos pais, a mãe era indiferente, ela abandona o pai quando ela tinha 10 anos, o pai vai se apoiar na criança de maneira meio incestuosa. À vista de suas próprias fraquezas, da falta de ferramentas de agressão aloplásticas, físicas e psíquicas, não lhe resta outra coisa senão perecer por falta de amor, ou então adaptar-se por adaptação autoplástica aos desejos, mesmo mais escondidos do agressor, para apaziguá-lo. Identificação no lugar do ódio e da defesa. Uma vantagem suplementar da identificação com o pai consiste em colocá-lo fora de circuito. Uma vez tornado pai, ela reconquista a mãe, que, de outro modo, permanecia inacessível. Então, a fixação nos pais, depois eu vou explicar melhor esse caso. A fixação nos pais, a fixação incestuosa, diz ainda o Ferenc nessa nota de 26 de julho, não aparece como um produto natural do desenvolvimento, mas é implantada do exterior na psique, sendo, portanto, um produto do superego. Bem entendido, excitações não somente sexuais, mas também de outras espécies, nem esmagadoras, nem a serem dominadas. Ódio, pavor, podem, assim, como o amor imposto, produzir um efeito mimetizante. Faço questão de citar essa nota, então, né, até por conta desse termo implantada do exterior, termo que o Ferenc vai usar 2 ou 3 vezes no diário clínico, que é o termo que o Laplanche também vai utilizar mais tarde na obra dele, para falar desse sexual, que é proveniente do outro, como um excesso impossível de metabolizar, e cuja metabolização possível aqui, né, é a identificação maciça, um efeito mimetizante. Queria que vocês grifassem isso, né? Então, mais uma vez, a gente está vendo a origem do falso self, né, como mímica alienante, imitação, né, alguma coisa que
perturba completamente o funcionamento do eu, né? Ou, como o Winnicott vai preferir dizer, do gesto espontâneo, tá? Eu não tenho espaço para isso porque, por exemplo, nesse caso G, é uma boa descrição, né, de um caso clínico, a mãe sai da cena, o pai cola na menina, né, de 10 aninhos, e usa essa menina praticamente como parceira, né, amorosa, né, para apaziguá-lo, né, do abandono da mulher. Tá? Então, isso é uma mensagem excessiva, né, cuja tradução, né, vai se dar pela identificação com o pai. Né? Na entrada de 2 de janeiro de 32, o Ferenczi, comentando o caso da Elizabeth Severn, chamada de RN no Diário Clínico, fala da clivagem que divide o sujeito numa parte, o afeto recalcado puro, cujo acesso só é acessível num transe profundo, fragmento de si mesmo, que sente tudo e nada sabe. A outra parte é a órfã. Esse fragmento desempenha o papel de um anjo da guarda, anestesia a consciência e a sensibilidade contra sensações que se tornam intoleráveis. À primeira vista, o indivíduo consiste nas seguintes partes, ainda diz o Ferenczi. Na superfície, um ser vivo, capaz, ativo, com um mecanismo bem, até demasiadamente bem regulado. Por trás desse, um ser que já não quer saber nada da vida. Por trás desse ego assassinado, as cinzas da doença mental anterior, reavivadas a cada noite pelas chamas desse sofrimento. E ainda a própria doença, parte ainda desse indivíduo, a própria doença como uma massa afetiva separada, inconsciente e sem conteúdo, o resto do ser humano propriamente dito. Gente, essa citação aqui, mais uma vez, se isso não é precursor do pensamento winnicottiano, do que virá a ser o pensamento winnicottiano, não tem mais jeito de saber, tá? A ideia aqui é, na superfície, o falso self, um ser vivo, capaz, ativo, bem regulado, até demasiadamente bem regulado. Vocês lembram como que a gente escreveu isso, né, no texto Distorções do Ego, em termos do self verdadeiro e do falso self, do Winnicott, de 1960. Né? O Winnicott sempre apontando para essa coisa organizada, bem regulada. E logo abaixo, né, do falso self, essa coisa, né, morta, que já não quer saber nada da vida, né, o eu assassinado, né, a própria doença. E aí eu queria que vocês grifassem, né, esses termos assim que para um Laplanchiano é exatamente a descrição disso que é o inconsciente. Massa afetiva, né? Sem conteúdo. Então, assim, não tem um conteúdo visível, não tem linguagem aí, né? É só o afeto, é só a pulsão, aquilo que é pura excitação excessiva e sem tradução, né? Oriunda, eu insisto, dos encontros históricos libidinais do bebê com o adulto, tá? Só quero grifar aqui nessa ideia, né, da Elizabeth Severn, a função órfica, né? Não sei se vocês já ouviram falar, importante a ideia de função órfica. Isso circula pouco ainda na psicanálise. Acabei de publicar um artigo que vai sair no livrinho com a Juliana Baracate sobre a função órfica, e eu falo bastante, assim, né, de onde que isso aparece, como que isso tá aparecendo na Elizabeth Severn, mas, em linhas gerais, é essa função oriunda de uma autoclivagem narcísica que fica muito amadurecida, muito rápida, é a criança cujo fragmento do eu clivado fica tentando cuidar dessas outras partes. Às vezes vai cuidar do outro também. Então é a criança psiquiatra, é a criança adultinho, né, que vai cuidar da mãe deprimida, né? Isso tem a ver com a função órfica. Esses fragmentos que amadurecem rápido demais, né, que ficam muito sensíveis, né, mas que são oriundos da clivagem, porque tem uma outra parte, né, ainda mais sensível, né, que fica ali guardada, praticamente inacessível. Tá?
O último parágrafo de Reflexões sobre o Trauma postula uma hipótese fundamental para a gente compreender o falso self, né? Ele vai falar nesse último parágrafo, cuja leitura eu recomendo muito, muito fortemente, de um processo de autodilaceração, né? Esse processo de autodilaceração é a brusca transformação da relação de objeto, que se tornou impossível numa relação narcísica, né? Sem nomear, o Ferenczi fala do fragmento de si mesmo que cuida dessa outra parte. A função órfica, então, vai aparecer nesse último parágrafo aí, mas sem essa nomeação, né? Função órfica, mas ele está falando exatamente disso, né? Como resultado dessa dilaceração em sentir inconsciente e em saber sem nada sentir. Então, o sentir está do lado do inconsciente, puro afeto, afeto sem conteúdo, né? E o saber sem nada sentir é essa função órfica que está mais próxima da racionalização. O falso self, ele decorre, então, desse silêncio de morte, do catonadologue, a sorte do soldado, é uma expressão húngara, que quer dizer, né, fica em silêncio, a criança tem que aguentar, se é forte, né, engole o choro, esse é o catonadologue. Como respostas ao pedido de ajuda à criança. É daí que vem o falso self, né? O silêncio de morte, o desmentido, né? O não acolhimento. É daí que nasce o falso self, né? Das grandes deprivações, das grandes deprivações traumáticas, né? Sem o testemunho de um terceiro, e para não enlouquecer, a criança amadurece rápida demais e vai se tornar o psiquiatra desses adultos, vai racionalizar o mundo, vai usar, né, uma hipertrofia, né, da razão, da linguagem, né, para não se haver mais com o afeto, né? Na entrada do 29 de maio de 32, também do Diário Clínico, o Ferenczi associa essa perda do eu ao pavor, que também está ligado àquilo que o Winnicott vai associar ao falso self, as agonias impensáveis, né? Agonias muito fortes, né? Que fazem a gente, né, produzir, né, alguma coisa em torno do falso self, como a gente viu, inclusive, no texto sobre a delinquência, né? Então, são as agonias impensáveis que mobilizam a gente para alguma coisa assim, agressão, né, racionalização e tal. A memória, diz o Ferenczi nessa nota, né, nessa entrada do 29 de maio, é uma coleção de cicatrizes de choques do ego. O pavor dissolve tão totalmente a rigidez do ego que o material do ego torna-se como que fotoquimicamente modelável. E, de fato, ele é sempre modelado pela excitação exterior. Em lugar de me afirmar, é o mundo exterior, uma vontade estranha, que se afirma às minhas custas, que se impõe a mim e recalca o ego. Será essa a forma original do recalcamento? Pergunta o Ferenczi. Uma reparação plena só seria possível numa inconsciência completa, ou seja, com o retorno ao que ainda é inconsciente, estado imperturbado do ego. Então, é impossível não associar esse estado imperturbado do ego ao verdadeiro self. E, obviamente, quando o Ferenczi está falando esse tipo de coisa, né, uma reparação plena só é possível numa inconsciência completa, ele está fazendo referência àquilo que ele vai, inclusive, deixar publicado aos transes, que ele julgava quase que inevitáveis nessas análises muito complexas, né, dos casos difíceis, né? As pessoas tinham que entrar meio que em transe mesmo, né, numa regressão muito intensa, né, para chegar nesse tipo de inconsciência quase completa, né, para retornar e para retomar ou entrar em contato, né, com isso que era muito inconsciente, esse estado imperturbado do ego. Vocês lembram, né, da frase famosa do Winnicott, né, a ideia de estar escondido, né, como uma alegria, né, e não ser encontrado como um desastre. É isso aí. Esse estado imperturbado, né, tem a ver exatamente com esse paradoxo, né? Tem uma parte lá que se manteve
escondida e não foi encontrada, né? Se manteve escondida para se proteger, né? Não foi encontrada porque, de fato, faltou esse acolhimento do gesto espontâneo, tá? Eu também acho muito importante grifar a ideia de que essa hipótese, né? Será que essa é a forma original do recalcamento? E é exatamente para essa direção que o Ferenczi ou o Laplanche vai apontar, né? Também, né? É isso mesmo, né? O recalcamento é um certo tipo de falha nessa tradução, né? E aí a metáfora aqui da fotografia, né? A transformação do eu fotoquimicamente modelável, né? É mais uma tentativa de usar uma metáfora, né, que o Freud vai utilizar a metáfora da tradução, né? Mas aqui vocês estão vendo, né, uma série de metáforas, né? Cicatrizes, fotoquímica, né? Essa ideia de modelar o eu, que só reforçam essa ideia original do Freud, da Carta 52, né, de que o recalcamento é uma falha na tradução do excesso sexual, tá? Então, o excesso sexual entra na criança e a criança não tem os elementos para traduzir essas coisas. Então, isso que falhou, o recalque a tradução que falhou, o Freud vai chamar de recalque, né, de recalcamento. No 1º de junho de 32, o Ferenczi vai anotar: as impressões de mimetismo traumático são utilizadas como traços mnésicos úteis ao ego. Cão quer dizer au. Quando tenho medo do cão, torno-me o cão. Após uma tal experiência, o ego é constituído pelo sujeito não perturbado e pela parte convertida em objeto sob a influência do trauma. Traços mnésicos, que é igual a uma imitação permanente. A fala é um relato da história do trauma. Vamos lembrar aqui a história do pequeno Arpad, que enfrenta seu medo dos galos. Esse é um caso clínico do Ferenczi, é um menino galo, né? Não sei se vocês conhecem esse caso, é bem parecido com o Hans, né? O Ferenczi está quase que mimetizando também, né, o caso Hans, mesmo tipo de fobia, o galo vai bicar o meu pipiu, vai arrancar o meu pipi, né? Mas ele mesmo, num determinado momento, o Hans também faz isso, né? Imita o cavalo, ele imita o Arpad, ele imita o galo, ele se torna um galo, ele fica cantando igual os galos, ele fica, né, cacarejando o dia inteiro, né? E a imitação do bicho temido torna mais evidente o quão longe pode ir essa identificação com o agressor e ou a construção do falso self. Mais uma vez, queria notar a semelhança, a proximidade entre a identificação com o agressor e o falso self. No Confusão de Linguagens, só para terminar, passar a palavra para vocês, o Ferenczi vai falar dessa progressão traumática, né, ou prematuração, como esse amadurecimento precoce, que eu trouxe há pouco, né, dos frutos bichados, bicados pelo pássaro, né? Só estou relembrando aqui a metáfora que eu falei há pouco, para apontar mais uma vez, né? Esse amadurecimento, ele pode ser lido na obra do Ferenczi como uma maneira mais biologicista, mas vejam como que ele estava próximo, né? Eu acho que se ele não tivesse morrido tão precocemente, certamente ele teria desenvolvido essas ideias que estavam aparecendo nessas notas do diário clínico, né? Mais uma vez, né? A ideia de que a historicidade da excitação, o encontro histórico, né, do bebê com o adulto, é aquilo que, de fato, né, produz a excitação, produz a identificação, né? Isso não vem do biológico, né, do próprio corpo da criança, vem do adulto, né, que fica marcando, né, o corpinho do bebê, tá? E aí, quando ele fala da fala, né, assim, a fala como relato da história do trauma, mais uma vez ele está caminhando naquilo que o Laplanche vai também, né, se a gente lê o Ferenczi como precursor do Laplanche, né, que o Laplanche também vai apontar, né, é só uma questão de grau, o quanto a gente vai ser traumatizado, né? Mas a linguagem, a própria aprendizagem da linguagem, né,
ela, de alguma maneira, vai ser traumática, né? Ela tem a ver com a submissão, por exemplo, e a imitação, né? Essa marca que necessariamente o outro deixa na gente para a gente aprender a falar. A gente tem que ser marcado pelo outro, né? Deixar essa marca escrita, né? Na gente para que a gente comece a falar de fato, tá? Só um parênteses filosófico aqui, é uma viagem, mas ela é muito importante para a gente. Vocês sabem que o Derrida, ele tem uma série de textos, né? A carta postal, Freud e a carta postal, escritura e diferença, nos quais ele vai falar da prioridade da escrita sobre a fala, né? Sobre a oralidade, tá? Não é um tema que interessa para a gente aqui, mas eu só quero apontar para essa leitura do Derrida para a gente entender a importância disso que o Ferenczi está dizendo, da impressão, traço minésico, a ideia de daquilo que ele falou há pouco, né, que eu trouxe na outra aqui, da fotoquímica, né, fotoquimicamente modelável, cicatriz, esse tipo de escrita para a qual ele está apontando, gente, é para aquilo que o Derrida vai apontar nesses escritos mais complexos dele, para dizer que o Freud, ele inverte um dos pressupostos filosóficos mais senso comum que a gente tem. O que vem antes? A fala ou a escrita? Aparentemente, do ponto de vista histórico, claro, a fala. A fala vem muito antes, né? A escrita é uma aquisição cultural muito posterior, né? Mas o Derrida vai dizer, e se a escrita fosse compreendida, tal como Freud a compreende, como os traços minésicos necessários para a aprendizagem da fala? Então, é essa jogadinha de mestre que o Derrida vai colocar. A escrita vem antes. A escrita vem bem antes. É necessário que esse traço seja um traço comum, um traço compartilhado, inscrito no corpo do bebê, para que esse traço, lembrado permanentemente como uma cicatriz, possa ganhar uma representação oral, e aí sim ele virá palavra, ele virá oralidade. Mas primeiro vem o traço, depois a palavra, depois a oralidade, tá? Não vou entrar no tema do Derrida, mas só para vocês verem que isso vai ter um desenvolvimento, né, na história da filosofia, da psicanálise, né, enorme, e é muito importante entender que, só estou trazendo o Derrida aqui, mais uma vez, para insistir na historicidade da fundação do sujeito, tá? O sujeito ele é fundado do ponto de vista histórico-libidinal. Ele não nasce, ele não brota de si mesmo, ele não brota da sua biologia, tá? E eu insisto nisso, né, nesse curso sobre o verdadeiro self e o falso self, na verdade, sobre a problemática do falso self, para a gente entender de forma bem emblemática que a ideia do falso self necessariamente vai colocar a gente para pensar nisso, né? Quais escritas ficam e formam a nossa subjetividade, porque toda subjetividade é formada por esse tipo de escrita, de inscrição, de traço, né? A palavra que o Freud vai usar é Spur, né? Vou colocar aqui no nosso chat, S-P-U-R, né? Spur é o traço, uma palavra muito importante no Freud, vai aparecer várias vezes, Erinnerungsspur, né? O traço de memória, né? A ideia de um tipo de... no bloco mágico, por exemplo, um textinho do Freud sobre o bloco mágico, ele vai falar desses traços. Então, vou terminar passando a palavra para vocês, deixando mais uma vez a pergunta que orientou a problemática que eu quero trazer para pensar o falso self. Se a subjetividade humana ela é formada
necessariamente por esses traços, né, os traços que os adultos necessariamente devem, né, endereçar, implantar na gente, como distinguir os traços que vão formar o eu, o verdadeiro self, ou pelo menos essa sensação, né, de que o sujeito é verdadeiro, ele é mais próximo do que ele sente como sendo ele mesmo, e como distinguir isso, né, o verdadeiro self, disso que a gente tem trabalhado aqui, pensado, né, em termos de alienação, né, é um traço que eu não me identifico, um traço que, né, é do outro, é demais, ele é excessivo, né, ele não sou eu, não me identifico com isso, tá? Então, eu queria insistir nessa problemática, tá? A gente é formado pelo outro, e isso coloca sempre esse paradoxo. Como ser eu mesmo se todas as condições de possibilidade de ser estão dadas pela identificação, né? É um paradoxo freudo-marxista importante. Como é que eu vou ser eu mesmo sem estar alienado ao desejo do outro? Sem estar alienado às estruturas que determinam, inclusive, a minha própria linguagem, né? O que eu falo, né? Como que eu me organizo como sujeito, etc. Tá? Então, termino insistindo na pergunta, né, das outras aulas também, para a gente manter vivo esse paradoxo, as tensões, né, que esses textos estão produzindo. Mas hoje eu queria só deixar bem claro, assim, esse primeiro precursor, né, do bebê erudito, do Ferenczi. Vocês perceberam, né, eu espero, que eu acho muito improvável que o Winnicott não tenha lido, não tenha tido acesso a esses textos, tá? É muito improvável, porque, assim, é muito próximo, é muito próximo. Então, assim, não, o único livro que eu conheço que está articulando claramente o Winnicott e o Ferenczi, queria mostrar ele aqui, é um livro, acho que o autor chama Antônio, vou ver se eu acho para mostrar ele aqui, Ferenczi e Winnicott. Vou procurar, se eu achar ele aqui hoje eu mostro, não eu mando para Não é esse aqui, ó? Isso, esse é um deles, como é que ela chama esse aí? Ferenczi e Winnicott, Análise de Adultos na Língua da Infância, Luísa Moura. Isso, Luísa Moura, e tem um outro, são dois, eu tenho esse, aqui, achei esse aí que você está me mostrando, que é esse aqui, né? Uhum. Luísa Moura, e tem um outro, eu devia ter separado, que ele também vai fazer esse diálogo, mas, assim, a sensação que dá, gente, é de ele não citar, sabe? Então, fica aí a questão para a gente, assim, como que isso aparece, sabe, assim, na obra do Winnicott, mas não é citado, não é trabalhado. Então, a sensação é de uma justiça a ser feita, tá? De pensar nesse precursor né, tão importante que é o Ferenczi. Vocês estão vendo, né, tipo assim, está falando da clivagem, da imitação, da identificação mimética, né, da metáfora fotoquímica, enfim, está aparecendo o tempo todo. Então, a palavra de vocês, vamos circular. Letícia. Desculpe, só um detalhe do livro. É esse Winnicott e Companhia, do Fulgêncio? Não. Não. É um outro, é um Não, de capa preta. Vou achar. Desculpe, Letícia. Pode falar. Que isso, Antônio? Fala sério, assim, que a gente tem a gente levanta a mãozinha por... Mas o bom mesmo é discussão. Eu gosto da discussão. Pode falar. Não, é que o Antônio tá, desculpa, que eu não sei o quê. Eu falei, mas não tem isso não, eu gosto mesmo da discussão, do vucu-vucu. Exatamente. Então, essa questão do Winnicott, né, para mim é uma questão, né, assim, que no pós-fácil do Diário Clínico, isso é levantado, né, assim, que fala que o Winnicott ele cita 2 vezes o Ferenczi ao longo da obra, né,
E aí isso no pós-fácil menciona, lá no pós-fácil do diário clínico. E se você for pensar que Massoud Khan foi o herdeiro de Winnicott, né? E Massoud Khan fala dos microtraumas, assim, cara, assim, microtraumas e a fragmentação que Ferenczi propõe com as clivagens, assim, você tá falando da mesma coisa, né? É muito próximo, exato. Assim, tá falando da mesma coisa, copy-paste, né? Assim, isso para mim é muito, muito claro. Um outro ponto que eu queria apontar, é um texto que eu gosto muito do Ferenczi, que é o Reflexões sobre o Prazer da Passividade, que está no 4, nas obras 4. É um texto de 1930 que ele vai falar, né, a parte não destruída do ego apressa-se em construir os fragmentos preservados, uma nova personalidade, mas que contém em si vestígios de luta, cujo desfecho foi vitorioso, embora com pesadas perdas. Isso. E aí ele coloca aqui ele coloca aqui 3, assim, em certos fragmentos, em certos casos de fragmentação e de atomização, em consequência de um choque, o prazer em sua própria derrota, e aí ele coloca, né, 3 características do prazer da própria derrota, né? Uma delas eu acho muito interessante, que é conversa com o bebê erudito, que é a satisfação com a sua própria sabedoria e superioridade intelectual, que será comparada vantajosamente com o adversário desprovido de talentos, brutal e carente de inteligência. Isso, exato. A gente citou esse trecho na última aula da identificação com o agressor, que a Michelle Bertrand, nesse artigo dela, que ela fala da identificação com o agressor com o masoquismo, ela retoma essa passagem também, e essa ideia de que a sabedoria, né, eu comentei bastante isso, é uma das saídas dos mais fracos, né, Letícia? Assim, o sujeito que está ali apanhando, né, dos brutos, né, bolsonaristas, mas a gente aqui na esquerda, a gente sabe, a gente é mais inteligente que eles, né? A gente lê Foucault, a gente lê Clarice Lispector, né? E bolsonaristas jamais saberiam e saberão, né, quem foi Guimarães Rosa, ou o que significa a terceira margem do rio. Esse tipo de hiperinvestimento, né, na sabedoria, na intelectualidade, né, a alegria de saber mais, né, me parece também decorrente desse tipo de clivagem, hiperinvestimento na razão, né, hiperinvestimento no saber, né, em detrimento, né, daquilo que o sujeito não pode mais estar sentindo, né, porque o sentimento, o afeto, significa estar sendo invadido, né, absolutamente explorado, né, atacado, né? Esse é o ponto. Sônia. Na verdade, é dúvida, né? Que, às vezes eu estou assistindo a aula, mas eu estou assim, meio perdida. Dá a impressão assim, que vocês sabem tão mais que eu fico pensando, ai, de onde tiraram isso? Não estou entendendo. Então, e eu fico aqui Tatiana aqui tentando entender para acompanhar. Eu não entendi direito o que você quis dizer, que com a metáfora do fruto bichado ser biologizante e adaptação autoplástica, se você pudesse didaticamente. Claro, a ideia traduzir para mim? Sim, a ideia é essa. Então, só para fazer o glossário, né, desses termos, autoplástico e aloplástico. Uma mudança autoplástica é uma mudança no próprio eu, no próprio sujeito. Então, principalmente a clivagem vai ser lembrada pelo Ferenczi como o grande exemplo, né, dessas mudanças autoplásticas. Então, eu mudo eu, né? Então não é uma coisa positiva, vamos dizer assim, é algo danoso. Não necessariamente, exatamente. Não necessariamente danoso, é o que diz respeito à autoplasticidade mesmo, assim, a minha capacidade de me modificar. De adaptar, de se adaptar. De me adaptar, exatamente. Então, eu me modifico e sou capaz de me modificar, e quando é aloplástico, eu modifico o ambiente,
Então, eu, né, por exemplo, choro para minha mãe vir me buscar. Isso, de alguma forma, é uma mudança, né, uma convocação aloplástica, eu modifico o ambiente, né? Eu chamo a minha mãe, eu empurro a minha mãe, né, e daí por diante. Então, diante de uma violência, por exemplo, eu posso tentar mudanças aloplásticas, empurrar o agressor, né, falar para minha mãe o que aconteceu, né? Quando eu não consigo esse tipo de resposta, e de carinho, cuidado, eu faço as mudanças autoplásticas. Aí eu me clivo, eu me fragmento, né, eu perco, né, pedaços de mim, tá? Então, são termos bem assim, interessantes que o Ferenc vai trazer para tentar distinguir. Claro que essas coisas acabam se misturando, né, Sônia? Assim, eu mudo um pouquinho a mim mesmo, mudo um pouco o ambiente, né? Mas é só para distinguir bem didaticamente que tem algumas situações que são tão sem saída para o bebê, tão sem saída para a criança, que só resta saída autoplástica. Aí sim, no sentido bem maligno do termo, né? Tipo, eu me fragmento, eu me multiplico em vários, né? Não me encontro nunca mais, tá? Então, dá essa sensação. Com relação à coisa biologizante, né, que eu falei da metáfora do bicho, tá? Do bico do pássaro, né? O Ferenc ele vai trazer muitas vezes essas metáforas biológicas, tá? O Freud também, né? São metáforas que a gente vai ler de muitas formas ao longo da história da psicanálise. Uma forma, aí quando a gente está lendo Ferenc e Freud, tem um risco enorme, Sônia, assim, da gente fazer isso que o Laplanche chama de desvio biologizante. O que é esse desvio biologizante? É usar uma explicação biológica ao invés de uma explicação historicista para falar de uma qualidade ou de uma característica do sujeito humano. Por exemplo, eu posso falar assim, só para dar um exemplo bem caricatural. Os homens gostam mais de transar porque os homens têm testosterona. Então, os homens gostam mais de transar do que as mulheres. Essa é uma explicação caricatural para usar uma explicação biologicista de alguma coisa que a gente sabe, hoje em dia, depois de alguns anos de feminismo, que é absolutamente histórico. Não tem nada na biologia dos homens ou das mulheres que façam que homens gostem mais de transar do que mulheres, né? Se a gente vai para a clínica um mês, a gente vê isso, né? Que meninas se masturbam tanto como meninos, que meninas gostam de transar tanto quanto meninos, tem meninos que vão viver uma vida inteira sem transar, tem meninas que vão passar a vida inteira transando 3 a 4 vezes por semana, né? Então, a variação disso não é biológica, né? Mas é histórica, ela é social, né? Isso está construído historicamente, tá? Então, sempre que a gente for para a biologia, para tentar explicar algum comportamento humano, o Laplanche vai levantar a bandeirinha e falar, opa, isso aqui tá meio biologicista. Então, o Freud sempre vai ter esse desvio, várias e várias vezes. Por exemplo, para falar da culpa. De onde vem a culpa? É porque a gente matou o pai Primevo 10, 500, 1000 vezes, e aí isso ficou inscrito geneticamente. A gente tem um complexo de Édipo inato em todos os bebês. Ele é inato. A fantasia originária, né, de que todos nós temos um pênis é inata. Já nasce com o bebê humano. Aí o Laplanche não aceita de jeito nenhum. Fantasias, né, assim, muito complexas de gênero, que envolvem anatomia, né? São desvios biologicistas, tá? Mas isso não é porque eles eram médicos? Sem dúvida, sem dúvida. Então, faz sentido? Claro, homens do tempo dele que estavam lendo Lamarck. Né? O Lamarck estava assim, pau a pau com o Darwin. O Darwin não tinha ganhado o que ele ganhou, né, ao longo do século XX. Né? Assim, essa humilhação que o Lamarck vai sofrer ao longo do século XX, né?
Hoje a gente lê Lamarck um pouco com um sorrisinho do lado, né? Assim, é meio estúpida a teoria lamarquista, né? De que o pescoço da girafa vai aumentando, né? Do seu bebezinho, porque ela se esforçou muito e aí ela passa, né? Esse esforço para a girafinha, né? Hoje a gente ri disso, né? Darwin é arrasador, né? A teoria da evolução de Darwin é arrasadora, né? E eles estavam lendo os dois, mas o Lamarck é muito sedutor. É sedutor demais, né? Então, quando você lê textos como Totem e Tabu ou Thalassa, do Ferenczi, você vai ver o Lamarck, assim, do início ao fim, tá? Então, são médicos lendo a biologia da época deles, de ponta, estão lendo Lamarck, estão lendo Darwin. No Darwin aparece hipóteses filogênicas. Citando Lamarck. Ferenczi em Thalassa, ele cita Lamarck explicitamente. E cita o Darwin, cita as hipóteses filogenéticas do Darwin. Porque o Darwin também estava na dúvida. Será que tem filogenética? Né? Será que tem uma transmissão de aprendizagem, né, geneticamente? O Darwin também não tinha jogado essa hipótese fora. Mas a teoria da evolução é tão poderosa assim que, tipo, porra, não se sustenta. A hipótese da filogenética não se sustenta. Então, quando a gente usa essa metáfora botânica, o bico do pássaro bica, né, o fruto, e aí ele amadurece com aquilo que já está predisponível no fruto. Ele amadurece rápido demais, as qualidades já estavam lá dentro. E nessa citação em particular, o Ferenczi fala de coisas meio absurdas, do tipo assim, capacidade para o casamento. Entendeu? Isso amadurece a criança para o casamento, para a capacidade para o casamento, né? Só para você ver o tipo de subjetividade que ele pressupõe que está ali disponível biologicamente, tá? E hoje a gente sabe, evidentemente, né, que casamento, gênero, política, tudo isso é aprendido socialmente, tá? Então, assim... Mas Fábio, assim, pensando nessa metáfora do fruto, eu não cresci no interior, então eu não sei, né, eu não consigo entender essa metáfora assim, de primeira mão. Tá. Mas pelo que eu me lembro, assim, quando um pássaro bica um fruto verde, né, o fruto está verde, né? Então, aquele processo interrompe o amadurecimento. Não, realmente não. Amadurece. Ele até cai, não cai? Porque... eu acho que é ótimo procurar um botânico para a gente conversar sobre isso, para a gente ver se a metáfora se sustenta também. Mas, assim, eu tenho um jardim aqui com algumas frutíferas aqui em casa, tá? Tenho acerola, limão, jabuticaba e amora, tá? É um jardinzinho pequeno, mas tem essas frutíferas em vaso e tal. E aí eu vejo esse processo. Quando o inseto vai lá, bica, ou o passarinho bica e tal, acontece as duas coisas. Eu já vi as duas coisas, Sônia. Tipo assim, amadurecer rápido e aí cai, ou cair rápido demais. Tipo, apodrece, né? Apodrece e cai, tá? Então, assim, óbvio, a gente pode perguntar para o botânico depois e verificar, mas o que ele quer enfatizar e o que eu acho que a gente pode ler dessa metáfora hoje por isso que eu estou pedindo esse cuidado. Olha, de fato, vem alguma coisa de fora, uma excitação que é excessiva, que, no melhor dos casos, amadurece rápido demais via identificação com o agressor, via formação do falso self. Então, quando tem esse excesso e a criança, no melhor dos casos, acontece ainda de ter material identificatório, que ela pode se salvar via identificação com o agressor, ao invés de apodrecer, porque o que seria esse apodrecimento em termos na humanidade? A psicose, a melancolia, né? A desorganização psíquica brutal, né? Aí realmente seria o apodrecimento, que vai acontecer também na criança que foi hiperabusada, hipernegligenciada, hiperviolentada. A gente vai ver também essa criança que não forma o eu, que não consegue pensar,
que não consegue nem fabricar linguagem, né? Então, eu acho que é muito pertinente sua observação nesse sentido, assim, de que é uma metáfora, né, que mesmo botanicamente talvez nem se sustente, né, mas que hoje a gente deve lê-la um pouco enfatizando isso que o Laplanche vai enfatizar. Vem algo de fora, geralmente muito excessivo, que a criança não tem capacidade de metabolizar e que ela precisa de ajuda, né, tradutiva, proveniente do outro também, para dar conta de traduzir, de metabolizar esse excesso, que é sempre um excesso sexual. Essa autoplastia que você falou, conforme a criança vai crescendo e ela vai, vamos dizer assim, ela não tem uma saída saudável, né? Não tem ela não tem ajuda, ela só vai, que nem a gente, né? Os velhos chamam, ela vai sobrevivendo, né? Tá. Ao longo da vida, ela pode, de alguma forma, eu não sei se eu vou usar a palavra certa, tá? Corrija aí. Que eu ainda vou fazer a formação de psicanálise, ainda estou fazendo muito estudo sozinha aqui, né? Tá. Mas é possível que ela transforma essa como é que chama? Como é que você falou? Autoplástica em é possível ela transformar essa autoplastia, que em princípio foi ruim, né? No sentido assim de ela acabou desenvolvendo padrões muito disruptivos, muito não saudáveis. É possível ela, adulta, sem intervenção terapêutica, fazer uma reversão disso? Sei lá, vamos chamar de sublimar, não sei? Sim, sim. A análise é só um dispositivo que vai incrementar, que vai ser um processo mais condensado de processos que acontecem na vida. Então, encontros amorosos, encontros religiosos, encontros artísticos, tudo isso tem poder terapêutico, tem poder de mudança também. Psicodélicos também? Psicodélicos, né? Tudo isso, né, visa transformação do eu, é o que o Foucault mais tarde vai chamar, né, das tecnologias de si, né? A gente tem, o tempo todo a gente está envolvido nessas tecnologias de si, né, de modificações do próprio eu. O trabalho, a igreja, a escola, né, a religião, a família, né, as relações amorosas, as relações com as drogas, tudo isso produz mudança. O que a análise vai, enquanto tecnologia de si, produzir com mais ênfase, de maneira mais condensada, é porque a gente está atento a esse processo. É porque a gente está vendo, porra, você traduziu mal demais, né? Você foi muito autoplástico aqui, você podia ter sido um pouquinho mais aloplástico. Você se fragmentou demais aqui, você perdeu o contato consigo mesmo. Isso né, você está muito alienado ao desejo do outro. E você, né? Então, esse é o dispositivo analítico que vai, né, recolocar em jogo todas as traduções que esse sujeito fez até então. É para isso que serve uma análise. Para recolocar em jogo, reabrir os processos tradutivos que até então ele conseguiu ir até ali, né? Quando o paciente chega, né, e, né, sei lá, fala, tipo, vou dar um exemplo hoje para passar a palavra para o Antônio, um paciente que estava me falando o seguinte, amanhã eu vou organizar um churrasco, mas eu estou com medo do churrasqueiro não chegar a tempo, e eu estou com medo do churrasqueiro queimar a carne ou não saber fazer o churrasco. Tudo que esse paciente tenta fazer, vem essas fantasias melancólicas e de catástrofe. Tudo. Então, ele vai fazer uma prova, eu estou com medo de perder o horário da prova. Vai cair coisas que eu não vou saber. Aí, quando ele dá aula, nossa, eu estou com medo do computador não funcionar, do aluno perguntar coisa que eu não sei. Tudo é catástrofe. E aí, ele tem uma história, né, que eu sempre tento associar, né, a essas fantasias, né, que vem com um grau de certeza paralisante, né?
ele tem uma história que é o pai, né, sempre chegava numa situação, por exemplo, que ele estava brigando com a irmãzinha, e já punia ele. Você é homem, você não pode brigar com sua irmã. E ele não queria ouvir. Ah, mas minha irmã estava puxando meu cabelo, minha irmã tinha arrebentado meu caderno, Não quero ouvir. Você é homem, você está errado. Está brigando com a sua irmã, não pode. Batia, deixava de castigo um dia inteiro sentado do lado da geladeira, não conversava com o menino durante uma semana. Então, assim, métodos de punição absolutamente catastróficos e muito violentos, muito agressivos. E essa sensação, então, de ter sido negligenciado, injustiçado, volta como cicatriz fotoquimicamente que modificou o eu desse menino, né? Que hoje é uma pessoa de 50 anos de idade, que sempre que entra numa relação, entra para ser injustiçado. Entra porque vai dar errado. Qual que é o trabalho de análise? Transformar esse eu, que me parece falso, porque está identificado ao agressor, num eu que está ali propondo um churrasco, por exemplo. Né? Então, eu faço interpretação, por exemplo, a interpretação que eu fiz hoje, né? Que bom que você propôs o churrasco. Que bom que você propôs, né, a vida, né? E hoje, se der errado o churrasco, você vai ligar para o iFood e pedir 10 pizzas. Hoje você tem condição de fazer isso. O fulaninho pequenininho não tinha. Né? Quando você corria para sua mãe pedir ajuda, a sua mãe estava chorando no quarto, obediente ao seu pai. Então, você está absolutamente correto de ter medo do churrasco dar errado. Mas hoje você pode ligar para o iFood e pedir muita pizza, se o churrasco der errado. Então, essa lógica interpretativa de que tem um gesto que ainda quer aparecer, que eu acho que é um gesto espontâneo, ele quer ter amigo, ele quer, né, ser reconhecido, ele quer ser professor, mas vem a alienação brutal, mimética, né, invasiva, na forma de um super-eu cruel, que está dizendo para ele, vai dar tudo errado, vai ser sempre uma catástrofe, você vai ser sempre julgado pelo pior, e daí por diante, tá? Nossa, muito obrigada. Esse exemplo que você deu, prático, aí deu para conectar as coisas. Ótimo. Obrigada. Antônio. Então, Fábio, eu acho que eu vou aproveitar o teu exemplo para a questão que eu estou aqui fervilhando um pouco, que junta também com terça-feira. Né? Foi no finalzinho, foi uma discussão política, né? Que é a questão da adaptação, enquanto né? Sim. Um resultado ou não do trabalho analítico. Né? Porque se na realidade a gente vê que não tem essa possibilidade de um eu que nasça puro em si, a não ser alienado, né? Eu fico pensando, então, qual é o debate dessa questão da adaptabilidade ou da adaptação na clínica? Então, por exemplo, o que você propôs para a pessoa, que, por sinal, também tem uma paciente assim, eu fico imaginando, é extremamente difícil, difícil, porque não tem abertura nem para pensar nada. Isso. Né? Então, a pizza, né? O que um lacaniano diria, por exemplo? Né? Você está adaptando a pessoa ao iFood. Ao iFood. Seu ortopedeuta. Seu capitalista, seu discurso do capitalista. Entendi. É isso. Entendi. Eu acho que tem um pouco assim do risco da gente sempre ser interpretado nessa direção. Você está querendo encontrar o gesto espontâneo, na verdade, você ainda está querendo encontrar um eu, né? Mas eu não consigo descrever, Antônio, assim, e realmente, né, peço a ajuda dos colegas lacanianos para me ajudar a descrever em termos pragmáticos. O que seria o que eles chamam uma retificação subjetiva?
né? Esse é um termo muito importante na teoria lacaniana, principalmente no primeiro ensino do Lacan, né? Depois ele vai fazer uma crítica a isso também, mas, enfim, no primeiro ensino isso é muito importante, da retificação subjetiva. O próprio termo é um pouco ridículo, né? É incrivelmente ridículo isso vir do próprio Lacan, né? Um crítico tão feroz, né, ao eu, né? Ele vai usar esse termo, a retificação subjetiva. É isso. É a mesma origem da palavra latina, não tem erro de tradução. Retificação subjetiva, né? Ora, uma retificação subjetiva é um tipo de correção, né? É um tipo de correção, um tipo de realinhamento. A gente vai numa retífica, fazer uma retífica de motor, né? Essa é a ideia. Então, eu queria que um lacaniano me explicasse isso. O que é, em termos pragmáticos, uma retificação subjetiva, se não uma tradução em termos do funcionamento do eu, mais adequada, adaptada àquilo que o Lacan, desde o início do seu ensino também, vai chamar de o sujeito do inconsciente. Então, vai ter uma retificação subjetiva para realinhá-lo àquilo que o analista está descrevendo ali como sujeito do inconsciente. O que também é uma expressão, para mim, assim, que me causa arrepios, tá? Enquanto laplanchiano, tá? Porque não tem sujeito do lado do inconsciente, tá? Do lado do inconsciente tem pulsão, afeto, excitação, mas não tem um sujeito. Muito bem. Mas no discurso lacaniano é um pouco isso. No segundo ensino, mais tarde, né, o Lacan vai dizer, o objetivo da análise, né, seria, eu acho que um lacaniano faria esse tipo de interpretação, poderia fazer, né? Pede pizza, né? Um pouco para falar como os lacanianos, a destituição do grande outro. Então, no segundo ensino, isso vai ficando muito forte. Destitui o grande outro aí. Você acredita muito nesse filho da puta cruel que tá lá gozando com você. Destitui esse cara aí, tá? Se não der certo com o churrasco, pede pizza. Tipo, manda o churrasqueiro se fuder. Você não tá submisso a ninguém, não. Tá? Manda esse grande outro se fuder aí. Então, isso é uma crítica, assim, lindíssima que o Lacan vai fazer a essa ideia de que nós estamos alienados ao outro, ao grande outro, e isso deve ser destituído, de novo, em nome do quê? Do desejo do sujeito. E aí, no Seminário 7, né, que é o que marca muito essa transição, quando Lacan lê Antígona, ele vai ler Antígona para dizer, e olha o exemplo que ele pega Antígona. Queria fazer um parênteses breve sobre isso, é importante para essa nossa discussão. Antígona, fazer um resumo rapidíssimo dessa peça do Sófocles, muito importante, que é, a Antígona está brigando com o presidente lá da época, o prefeito lá da época, que quer deixar o corpo do irmão dela para os urubus comerem, e Antígona quer enterrar o irmão, dizendo para esse cara, Creonte, a gente não pode deixar um corpo humano ser comido por urubu. Isso é contra as leis divinas. Não tem lei humana que vá suplantar isso. E o Creonte, temoso, fala, não, ele é inimigo da polis. Ele é inimigo da polis e eu vou deixar ele ser comido por urubu. E quem recusar isso vai ser punido com a morte também. Eu vou enterrar vivo. Aí Antígona vai lá e faz as exéquias. Coloca terra em cima do corpo de Polinices. Coloca a terra lá, né, faz as exéquias, faz 2 vezes, porque na primeira vez que ela foi, não viram quem foi, aí ela faz à luz do dia para todo mundo ver que é ela que está fazendo. Muito bem, ela vai ser punida, vai ser enterrada viva numa gruta, o filho do Creonte fica condoído, porque era apaixonado por Antígona, entra na gruta com ela e morre. A mãe, né, esposa do Creonte, mãe do filho, fica sabendo que o filho se matou, ela se mata. Aí o Creonte se dá conta do que ele fez. Então, a tragédia do Sófocles é para dizer, as leis divinas valem muito, elas não podem ser substituídas por leis humanas. Muito bem. O Lacan vai pegar essa peça para dizer, vocês estão vendo Antígona, o que ela fez?
ela não cedeu do seu desejo. Essa frase vai ficar assim, famosíssima. Não ceder do seu desejo. Não ceder do seu desejo. Então, a análise vai insistir para o paciente, ao invés de se submeter ao grande outro, não ceder do seu desejo. Quem que vai mostrar o que é o desejo do sujeito? O próprio sujeito. Então, há em Lacan também a esperança, no segundo ensino, como há no Winnicott, é isso que eles odeiam, né? Mas eu falo explicitamente, há em Lacan, quando ele fala de não ceder do seu desejo, a esperança de que, no fundo, tem um desejo verdadeiro, que o sujeito reconheça como seu. Tipo, isso aqui é o meu desejo. Isso aqui sou eu, isso aqui é onde eu sou atravessado, é a marca, é o que me marcou, é o significante que me organizou. É isso aqui que me organizou, eu estou em torno disso aqui, eu gozo em torno disso. Né? Aqui eu posso me reconhecer e reconhecer um lugar a partir do qual eu enfrento o grande outro. Eu destituo o grande outro. Então, é esse o ponto que eu quero frisar. Então, adaptação, né, nesse sentido, eu acho que é inevitável do ponto de vista da clínica. Tá? O que vai diferenciar, né, aquela clínica da década de 60, 40, né, que a gente acreditava muito nesses ideais morais sociais, tem que casar, tem que ser monogâmico, tem que ser heterossexual, né, tem que trabalhar. Eu acho que o que vai mudar é a nossa abertura para esses ideais sociais que hoje na clínica vão ser, assim, muito mais abertos. Muito mais abertos. A gente é muito mais tolerante hoje, né, com a diversidade sexual, com a diversidade do mundo do trabalho, né, de tudo. Então, assim, a ideia é essa, tá? A ideia é que a gente seja mais aberto, mais tolerante, mais apostar mais na singularidade, né? A gente discutiu isso, né, no encontro. Apostar na singularidade. Agora, é possível fugir da identificação, fugir da adaptação? Aí eu acho que não. Assim, isso como uma utopia, né? Assim, de que no fundo a gente vai encontrar o sujeito mesmo, o sujeito puro, purificado. Isso é contra a hipótese básica da subjetivação da psicanálise, que ela está baseada na identificação, né? Na imitação do outro, na apropriação daquilo que a gente recebeu de herança, né? É isso. Então, assim, a gente tem que abraçar o paradoxo de que eu vou ter sempre alguma coisa do outro em mim, mas é a partir do meu corpo, da minha tradução, da minha história. Aí eu acho que a gente tem lugar para singularidade. A gente tem lugar, né, para alguma coisa que é do meu jeito, é o meu corpo, né? Eu acho que o corpo, Antônio, assim, só para passar a palavra para a Letícia, o corpo é a bússola, sabe, assim, do que vai ser a singularidade. Muito corpo, sabe, assim, de que é desse jeito que eu desejo. Meu prazer passa por aqui. Eu me sinto bem aqui. Aqui eu me sinto tranquilo. Aqui eu me sinto excitado. A bússola para a singularidade do desejo tem que passar pelo corpo, porque o corpo realmente não dá para ser alienado no limite, entende? No limite você não consegue alienar o corpo. É a sua sensação, é a sua pele, é o seu corpo. A gente consegue alienar a mente, assim, de maneira praticamente ilimitada, né? Mas o corpo não. O corpo não. O corpo, né, é aquilo que está ali, é nosso, é a nossa experiência, né? Então, assim, por isso vai ser tão importante para o Winnicott pensar nas integrações psicossomáticas como um enfrentamento do falso self, tá? Letícia. Bom, tem nesse mesmo texto do Ferenczi, ele fala né, até comentando com o que a Sônia tinha falado, né, assim, ele escreve no final do texto, né, com a nossa ajuda, o analisando é capaz de compreender e suportar
até de reagir a situações que não estava à altura de enfrentar em seu isolamento, em seu estado despreparado de outrora, às quais devia até submeter-se sem condições, quando não com prazer. Isso, é isso aí. Isso. E aí ele fala, a última linha é fazer reviver o conflito traumático e pôr-lhe um fim de um modo, enfim, aloplástico, isso, no lugar de um autoplástico. É isso aí. Tá vendo que é uma direção de tratamento, né? É uma direção de tratamento, assim, uma direção de tratamento. Assim, eu gosto muito desse texto. Esse texto eu revisito, é um texto curtinho. E é bom, eu estava pensando nessa questão da retificação subjetiva, né? Pensando com aquela ideia de cripta, né? De encriptado, enfim. Essa questão traumática, como é que a gente vai fazer uma retificação subjetiva se essa questão traumática ela não foi subjetivada? Isso. Entende? Sim. Isso para mim é muito lógico. A minha discussão com uma das professoras lá que teve lá na apresentação do meu TCC, que é a lacaniana, a Clarice, Sim. Nós somos muito amigas. Assim, quando ela fala retificação subjetiva, eu falo, como é que você retifica uma coisa que não está subjetivada? Isso para mim é muito... E aí ela faz torções. Faz umas torções. E aí eu falo, tá bom, então me dá um texto para eu ler isso aí, para eu poder entender. E aí trazendo um fragmento, né, de uma paciente que eu tenho, que ela tem muitas questões corporais e tal, e aí ela fala de uma experiência, olha só, ela coloca assim, né, uma experiência homoafetiva que eu tive quando eu tinha 6 anos de idade. 2 crianças brincando, né? Assim, mas ela traz isso, né? E aí ela fala de uma culpa, né? Ela fala da culpa, ela sempre fala da culpa. Aí eu sempre falo assim, então, essa sensação que você traz como culpa, eu sempre falo isso, essa sensação que você traz como culpa, essa sensação que você traz como culpa, e aí na sessão passada ela chegou para mim assim, você sempre fala essa sensação que eu trago como culpa. Não é culpa? Aí eu, Será? Aí, na sessão de hoje, aí ela, porra, aquilo não é culpa. Aí eu falei, você tinha quantos anos? Aí ela, eu era uma porra de uma criança de 6 anos. E aí ela traz, aí ela começa a pensar que ela era uma criança de 6 anos. Isso, é isso aí. E que, assim, aquela experiência homoafetiva... Sim, era uma brincadeira. Ela não chegou aí ainda, mas aí ela tá ali. Isso. E aí, cara, mas eu repeti assim, eu tô repetindo isso, já tem umas 20 sessões. Essa sensação que você traz como culpa, essa sensação que você traz como culpa. Exatamente, essa é a ideia. Então, eu concordo com você. Se a gente está pressupondo que algumas experiências são clivadas, né, amenciais, né, cindidas, enfim, a gente tem muitas expressões, né, Letícia? Muitas expressões para falar disso. Abraham e Torok, né, o De Jure, o Laplanche, eles estão falando, desde o Ferenczi, dessas partes do eu ou da vida psíquica que nem conseguiram ser representadas, nem conseguiram ser simbolizadas. Esses excessos absurdos, né, provenientes do mais precário, do mais primordial, que ainda não conseguiram ser traduzidas. E quando foram traduzidas como nesse seu exemplo, com a palavra do adulto, né? Uma palavra que é claramente falsa, para retomar a coisa do falso self. É falso descrever uma brincadeira com uma menininha, uma coleguinha, uma amiguinha, como uma relação homossexual, como uma relação homoafetiva da qual você precisa se culpar. Isso é falso, isso está alienado a um modelo moral e moralizante que tira a linguagem da ternura, da curiosidade, né, do vivo, do que é estar vivo com o corpo, né, de uma menininha com uma amiga. Então, é isso. Por isso que eu acho que, nesse sentido, aí voltamos à coisa da adaptação. Isso é adaptar?
Se for adaptar, beleza, a gente está adaptando para aquilo que é o pacto moral da psicanálise. O pacto moral da psicanálise é: as crianças não podem ser culpadas ou responsabilizadas quando brincam com outras crianças movidas por sua curiosidade. Elas não podem ser endemoniadas, né, consideradas, né, perversas, no sentido do perverso patológico, né? Ao contrário, a gente vai ler essa criança como curiosa, viva, né? Que está a fim de fazer experimentações com o seu corpo e conhecer o corpinho da amiguinha, né? Diga. O Ferenczi, ele traz num texto Fé, Incredulidade e Convicção, que é um texto que está um pouquinho, acho que 1913, ele fala que é um pouquinho antes do desenvolvimento do sentido de realidade e seus estágios, é um pouquinho antes, não, é exatamente antes, tá? No Obras 2, exatamente antes. E ele fala da sutileza, né, que tem que ter, que o adulto tem que ter, porque ele fala ele fala que está mexendo nas questões muito subjetivas da criança, né? Ele fala assim: a mais rude provação infligida à credulidade da criança refere-se às suas próprias sensações subjetivas. Os adultos exigem que ela considere mais coisas que lhe são agradáveis. E bonitas e boas renúncias penosas. E ele fala: esse duplo sentido do bom e do mal, por um lado bom, ou mau gosto, por outro, o que se faz e o que não se faz, intervém em grande medida para lançar o descrédito sobre o que os outros pretendem a respeito das sensações pessoais da criança. Perfeito. Cara, assim, essa passagem é muito boa. Ele fala: cara, a gente está mexendo na percepção das crianças, toma muito cuidado. Isso. Sim, assim, é o sistema perceptivo, é aquela história que depois o pessoal de Palo Alto veio dizer: cara, muito cuidado com essas mensagens duplo vínculo, né? Porque assim, eu sinto que é bom e você fala que é mal. Isso. E isso tem que ser feito com suporte tradutivo com muito carinho. Porque a chance de dar merda é gigante, né, cara? Exatamente. E o outro texto que você citou, né, o desenvolvimento do sentido da realidade, você vê como que o Ferenczi está interessado nisso, né? Uma coisa que o Freud, obviamente, estava interessado também, no texto sobre a negativa, no bloco mágico que eu citei. Esses autores, né, só para retomar também o que a Sônia estava colocando, tentar costurar aqui, né, o que o Antônio pensou em termos de adaptação também da crítica e tal. Esses autores, nesse começo da psicanálise, estão sacando essa coisa, assim, que é muito impactante, gente. Assim, eu queria que vocês voltassem lá no início do século XX, que a gente está colhendo agora, nesses textos, desenvolvimento, estágio da realidade, a negativa, né? O principal fruto da moral burguesa que foi lançado ali pela Revolução Francesa. Qual que é o principal fruto? A gente é construído. A gente é fruto da história. Esse fruto está lançado no século XVIII pela Revolução Francesa e pelo pensamento burguês que começa efetivamente na ideia do iluminismo, né? Começa ali a ser nutrido ali, em textos como o texto do Kant, né? Um texto bem pequenininho, que vale a leitura também, chamado O que é o Iluminismo? O que é o esclarecimento? Tá? Nesse tipo de texto, está colocada a base de que, gente, a gente é histórico, a gente constrói o nosso conhecimento, a gente pode criticar qualquer coisa, não tem nada garantido. Então, a partir do século XVIII, né, começam a aparecer essas filosofias que também vão ser essas filosofias que vão desconstruir, né, principalmente a de Nietzsche, né, e principalmente a do Marx e Nietzsche, né, no século XIX, que vão ir destruindo a ideia de que tem uma subjetividade natural, tem uma subjetividade que, né, faz parte da natureza. No século XX, vem o Freud,
que vai só continuar um pouco essa história, aprofundar essa história. Freud e Ferenczi, que estão mostrando nesses textos, né, a Letícia acabou de citar, a ideia de que a minha percepção é construída. Se o outro me disser que eu estou percebendo alguma coisa errada, eu não acredito no que eu estou vendo. Eu deixo de ver. Então, assim, não tem garantia objetiva, fenomenológica, nem para o que eu vejo. Se o outro estiver me falando, como na religião espírita, por exemplo, eu estou vendo a sua avó morta aqui, ela está sentada aqui nessa cadeira. Se o outro me disser isso, e com fé, né, com amor, com carinho, eu também vou ver. Eu começo a ver minha avó morta, eu começo a ver outros espíritos, eu começo a ver Deus na florzinha. Porque a minha avó, quando passeava comigo pelo jardim, falava sempre, Deus é perfeito, né, meu filho? Olha essa florzinha, né? Curiosamente, a gente nunca passeou pela UTI oncológica, né, para dizer que Deus é perfeito, né, por todas as flores que ele criou, né? Entende? Mas é a percepção ela é determinada histórica e afetivamente. Então, não tem muita saída disso que, né, o Antônio levantou para uma adaptação. Não tem. Porque a gente sempre vai estar em diálogo com o outro e com essas fontes, né, que constituem mesmo a subjetividade humana. O que dá para a gente pensar, e aí eu acho que é o ponto, né, para pensar junto aqui, quando o paciente fala, né, por exemplo, essa paciente da Letícia, ela está falando da culpa, né, de uma cena de 6 anos. A gente deixa ela lá, nessa culpa, sendo que todas as nossas teorias, né, estão dizendo algo muito claro sobre a infância e sobre a culpa, né, que a gente pode dizer para ela, olha, isso não parece culpa, né, ou eu deixo o meu paciente preso, né, na culpa dele, de que o churrasco, né, vai ser um desastre, né, e sabendo, a partir das nossas teorias, que a culpa ela pode ser infinitamente sádica, o super-eu pode ser infinitamente cruel, ou eu tento salvá-lo disso, eu tento, no mínimo, alertá-lo quanto a isso, né, para dizer, olha, você tem outras respostas diante da culpa, diante do pacto que você quer estabelecer com o outro, né? Então, é um pouco impossível mesmo salvar, né, assim, toda a psicoterapia, inclusive a psicanálise, de algum pacto adaptacionista, né? Eu não acredito, gente, assim, sinceramente, que a gente pode estabelecer um dispositivo psicoterapêutico ou um dispositivo analítico onde a gente vai ser totalmente neutro, e aí vai aparecer um sujeito brotando dele mesmo. Isso não existe, tá? Sinto muito, tá? Assim, não vai rolar. Neutro, essa palavra me dá até arrepio. Quando alguém fala assim, o que? Eu sou neutro. Eu falo, amigo. Nossa Senhora. É neutro a partir de que lugar? Fala para mim. O pH. A neutralidade vem da onde? Exato. É o quê? pH neutro. pH neutro, exatamente. Nem o pH do nosso corpo é neutro. Eu tinha uma professora que ela falava assim, neutro é shampoo de neném. Exatamente. E da alergia, que eu já ouvi falar, né? Então, assim, gente, não rola neutralidade, não rola, né? O que a gente pode pactuar aqui, né? Assim, que a gente que está estudando, que é ético, que está, né? Continua a formação psicanalítica o tempo todo, está em supervisão, está em análise. O que a gente pode pactuar, né? O nosso grupo eu vou tomar cuidado com as minhas posições afetivas. Esse é o nosso pacto. Eu vou tomar cuidado sabendo que eu tenho valores morais, eu tenho valores afetivos, eu tenho valores, né, dos mais variados, que orientam, organizam e determinam a minha escuta. Essa é a tese da própria psicanálise. Eu escuto o que eu dou conta de escutar. Eu, né, dou conta de interpretar aquilo que está determinado também pela minha história.
Para isso que tem supervisão, né? Por isso tem quando supervisão. Quando a gente fala alguma coisa, você fala, então, mas peraí, só um instantinho. Dá uma olhada nisso aí, porque... Por que você não ouviu isso? Por que você está ouvindo isso desse jeito, né? Por isso que a gente recomenda, tem que fazer análise. O nosso esquema de pirâmide é esquema de pirâmide? Né? Psicólogo fazendo psicologia e fazendo, né, consulta com outro psicólogo, é isso mesmo, é o nosso esquema de pirâmide. Mas, gente, se a gente não fizer análise, a gente está fudido. E a gente coloca os nossos pacientes em risco. Assim, não tem saída. Não tem saída. E eu recomendo enfaticamente, assim, não parem, sabe? Façam análise 10 anos, dá uma pausinha, muda de analista, outro analista, mais 5 anos de análise, e é a carreira toda. É a carreira toda, não tem fim, não. Ah, não, já fiz análise, já fiz 12 anos. Não dá, não, gente. Todo dia aparece paciente novo, aparece questões novas, o inconsciente está movendo o tempo todo. Então, assim, é fazer análise, fazer supervisão, é uma profissão que exige da gente esse cuidado ético, né, que a gente está vendo aqui. Pô, eu corro o risco, sim, de ser adaptacionista, né, como Lacan estava enchendo a paciência da gente, corretamente. O seu bem não é o bem do outro. Cuidado. Não seja mestre na hora que você for analista. Então, assim, está correto a admoestação do Lacan. Mas, foi mal, esse substantivo tão... Admoestação? Né? Traduz aí, por favor. Advertência. Aí, Sônia, admoestação realmente... A admoestação do Lacan está correta. Essa eu conhecia. Olha aí! Tá vendo? Viu? Tá vendo? A puxada de orelha lacaniana. Tipo, tá correto, eu acho. Agora, é um excesso que vem dele que eu acho que a gente tem que corrigir também. Porque dá a sensação, quando a gente escuta, né, o Lacan, lê, né, os lacanianos, o analista pode ocupar uma função analítica. Uma função analítica. Né? O que move o analista é o desejo, né, do analista. É o desejo mesmo, é o desejo do analista, não é uma função. Então, assim, é a pessoa do analista, né? Com raça, com classe, com gênero, com situação política, tá? Então, assim, queria terminar só insistindo nisso, assim, a gente tô convidando vocês a abraçar um paradoxo. Abracem esse paradoxo, não tentem resolver muito rápido, não resolvam, tá? Por um lado, a gente é constituído pelo outro, né? Necessariamente, mas a gente vê e observa, né? Assim, a gente tem essa sensação mesmo na clínica que existem construções subjetivas que vão ser enunciadas pelo sujeito de maneira menos conflitiva, menos violenta, e que no nosso cenário moral, na nossa comunidade moral, vão produzir menos sofrimento quando elas são descritas dessa forma. Eu me sinto melhor aqui, eu me sinto melhor fazendo isso. Né? Quando os nossos pacientes começam a fazer esse tipo de relato, por exemplo, eu dei um churrasco para os meus amigos e foi muito gostoso. Eu me senti amado. Né? Nossa, deu tudo errado naquele churrasco, mas a gente pediu pizza e ficou tudo bem. Né? Esses tipos de relato, corriqueiros, banais, que vão mostrando que eu não sou punido de forma injusta por uma instância interna que me massacra, porque eu dei um churrasco e alguma coisa falhou. É a nossa comunidade moral, gente, que está falando que crueldade não vale. É a nossa comunidade moral que está definindo isso como objetivo moral comum. Não vale ser cruel com ninguém, nem consigo mesmo. Isso é um valor moral da nossa moral burguesa, que nós estamos compactuando desde o século XVIII, quando a gente colocou o rei francês na guilhotina. Aquilo foi o último ato de crueldade. Era isso que a gente queria, que ninguém fosse cruel como a monarquia era. Por isso a gente estabeleceu o pacto burguês, para não ser cruel, para não escravizar ninguém. E a gente está vendo como que demora esse pacto a se firmar, né?
a não escravizar, a não deixar as pessoas morrendo de fome, né? A dar as mesmas chances para as pessoas. É essa moralidade burguesa que deve sustentar a psicanálise também, tá? Então, assim, não acredito num sujeito neutro, né? Um sujeito que vai aparecer biologicamente de si mesmo. Também não acredito que um analista, né, vai ser neutro quando estiver ouvindo, interpretando alguém, tá? Era isso. Gisele. Não estou te ouvindo, Gisele. Foi. Agora sim? Sim. É só uma pequena contribuição a essa questão da neutralidade, porque quando você foi falando, né, da gente fazer análise, e eu acho que isso, inclusive, nos leva a poder entender quando é impossível, né, para a gente atender o paciente, né? Tem alguma coisa desse lugar da gente poder entender que não é possível ser neutro, até para entender quando é impossível o atendimento, né? Quando tem alguma coisa que nos atravessa tanto que torna ali aquele encontro inviável para ambos, né? Assim, então, acho que quando eu pude acessar esse lugar de isso, eu tanto não sou neutra que eu posso, inclusive, escolher, né, não fazer um atendimento porque aquilo ali me toca no lugar, enfim, que ainda não foi possível elaborar tão bem. Acho que inclusive, assim, justo, não só com um analista, quanto com esse paciente, né? Então, para ligar um pouco aí ao debate. Excelente, excelente. Para pensar nos limites do analista. Né? Aí eu queria trabalhar também, convidar vocês a fazer trabalhar a partir disso que você está colocando, Gisele, assim, a ideia do desejo do analista. Desejo do analista como alguma coisa assim que é completamente avesso à ideia de neutralidade, né? A gente se tornou analista para quê? Por quê? Né? É uma profissão, tem dinheiro envolvido, né? Tem reconhecimento narcísico, tem curiosidade, né? E tem isso que você está colocando, tem limite, sabe? Assim, tem excitação, tem raiva, tem ódio, tem dor da gente não tolerar ouvir uma história, às vezes, não tolerar ouvir um certo tipo de trauma. E, né, assim, então, que neutralidade que é essa? Então, não, assim, a gente está movido pelo desejo, atravessado pelo desejo, e por saber disso, a gente tem que ir para análise, tem que ir para supervisão, né, porque é impossível controlar essa coisa o tempo todo. A gente vai estar hiper atento a isso, né? Nossa, queria que essa paciente se separasse. Que canalha, que namorado canalha. Óbvio que a gente vai pensar isso. Claro que vai. Queria que meu paciente desse o churrasco dele com calma e tranquilidade, pudesse se divertir. Vai para o clube, vai ficar tranquilo, né? Quero, mas eu tenho que esperar o tempo dele, eu tenho que fazer isso com muita calma e com cuidado, porque a gente nem sabe o limite que ele tem para dar conta de ser feliz, por exemplo, de não ser cruel consigo mesmo. Então, assim, é isso que vai determinando, né, assim, essa escuta do que é um falso self, né, do que a gente está vendo como falso, claramente falso, né, e o que a gente vai dando conta de fazer esse convite sem ser adaptacionista no sentido ingênuo, né, todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser capaz de dar um churrasco. Não é isso, mas é um pacto que a gente está insistindo aqui. A gente não pode deixar alguém ser tão cruel consigo mesmo. É um pacto moral que eu acho que está afundando a clínica psicanalítica, né? De poder se matar, etc. Né? Parente, só um detalhe. Ele pode até pegar a pizza, que não seja pelo iFood, seja pelo iRango. Aí tá ótimo. Um aplicativo de resistência. Muito bem. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.